Olá, hoje vamos contar a história do sequestro de seu bebê Lindbergh Jr. Pedimos que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Sobre o sequestro. Por volta das 22 horas de 1º de março de 1932, Betty Ray, uma enfermeira de Lindbergh, descobriu que Charles Augustus Lindbergh Jr., de 20 meses, não estava com sua mãe, Annie Morrow, que acabará de sair da banheira. Go então notificou Charles Lindbergh, que imediatamente foi ao quarto da criança, onde encontrou uma nota de resgate com caligrafia e gramática ruins em um envelope no peitoril da janela. Armado com armas, Lindbergh e o administrador da casa Oliver Telley andaram pela casa e pelos terrenos. Eles encontraram impressões digitais, fragmentos de escadas de madeira e um cobertor de bebê no chão sob a janela do quarto do bebê. Vatley ligou para o departamento de polícia de Oakville, enquanto Lindbergh contatou seu advogado e amigo Henry Breckinridge e a Polícia Estadual de Nova Jersey. Sobre a investigação. A polícia de Oakville Borough e a polícia do estado de Nova Jersey realizaram uma extensa busca na casa e arredores. Depois da meia-noite, um especialista em impressões digitais examinou a nota de resgate e a escada. Não foram encontradas impressões digitais ou pegadas utilizáveis, levando especialistas a concluir que o sequestrador usava luvas e tinha algum tipo de pano na sola de seus sapatos. Não foram encontradas impressões digitais para adultos no quarto do bebê, incluindo em áreas que testemunhas admitiram ter tocado, como a janela, mas as impressões digitais do bebê foram encontradas. A breve nota de resgate escrita à mão tinha muitas irregularidades ortográficas e gramaticais. Caro senhor, tenha $50.000 rede $25.000 em notas de $20, $15.000 em notas de $10 e $10.000 em notas de $5. Depois de 2 a 4 dias informaremos que você entregaria o money. Nós o avisamos por tornar público ou notificar a polícia que a criança está sob cuidados intestinais. Indicação para todas as letras são signature e 3 O's. Na parte inferior da nota havia 2 círculos azuis interligados em torno de um círculo vermelho, com um buraco perfurado através do círculo vermelho e mais 2 buracos para a esquerda e direita. Ao examinar mais uma nota de resgate pelos profissionais, eles descobriram que tudo foi escrito pela mesma pessoa. Eles determinaram que, devido ao estranho inglês, o escritor deve ter sido estrangeiro e tinha passado algum, mas pouco, tempo na América. O FBI então encontrou um desenhista para fazer um retrato do homem que eles acreditavam ser o sequestrador. Outra tentativa de identificar o sequestrador foi olhar para a escada usada no crime para sequestrar a criança. A polícia percebeu que a escada não foi construída corretamente, mas foi construída por alguém que sabia construir com madeira e tinha experiência prévia em construção. A escada foi examinada para impressões digitais, mas nenhuma foi encontrada. Até mesmo lascas da escada foram examinadas, com a polícia acreditando que o exame desta evidência levaria ao sequestrador. Eles tinham um profissional ver quantos tipos diferentes de madeira foram usados, padrão feito pelos orifícios de unha e se foi feito dentro ou fora. Este seria mais tarde um elemento-chave no julgamento do homem que foi acusado de sequestrar o bebê Lindbergh. Em 2 de março de 1932, o diretor do FBI J. Edgar Hoover entrou em contato com o Departamento de Polícia de Trenton, New Jersey. Ele disse à polícia de Nova Jersey que eles poderiam entrar em contato com o FBI para obter qualquer recurso e forneceriam qualquer assistência se necessário. O FBI não tinha jurisdição federal, até que em 13 de maio de 1932 o presidente declarou que o FBI estava à disposição do Departamento de Polícia de Nova Jersey e que o FBI deveria coordenar e conduzir a investigação. A polícia do estado de Nova Jersey ofereceu uma recompensa de $25.000 para quem pudesse fornecer informações relativas ao caso.
Em 4 de março de 1932, um homem chamado Gaston B. Mies teve uma discussão com Evalyn Walsh MC Lin e disse-lhe que ele seria de grande importância na recuperação do bebê Lindbergh. Mies disse a MC Lin que ele poderia encontrar esses sequestradores porque ele foi abordado semanas antes do sequestro sobre participar de um grande sequestro e ele alegou que seu amigo era o sequestrador da criança Lindbergh. No dia seguinte, Mies disse a MC Lin que ele tinha feito contato com a pessoa que teve o filho Lindbergh. Ele então convenceu a senhora MC Lin a lhe dar $100 mil para obter a criança porque o dinheiro do resgate tinha dobrado. MC Lin agradeceu porque acreditava que Mies realmente sabia onde a criança estava. Ela esperou o retorno da criança todos os dias, até que ela finalmente pediu a Mies seu dinheiro de volta. Ele recusou, a senhora MC Lin o denunciou à polícia, e ele foi condenado a 15 anos de prisão por homicídio culposo. Violet Sharp, que era suspeita de conspiradora, morreu por suicídio em 10 de junho, antes de ser interrogada pela 4ª vez. Seu envolvimento foi posteriormente descartado devido a ela ter um álibi para a noite de 1º de março de 1932. Em 1933, Franklin D. Roosevelt anunciou que o Federal Bureau of Investigation assumiria total jurisdição sobre o caso em outubro de 1933. A notícia do sequestro se espalhou rapidamente. Centenas de pessoas convergiram para a propriedade, destruindo qualquer evidência de pegada. Junto com a polícia, pessoas bem conectadas e bem intencionadas chegaram à propriedade Lindbergh. Coronéis militares ofereceram sua ajuda, embora apenas um tivesse experiência em aplicação da lei, Herbert Norman Schwarzkopf, superintendente da polícia do estado de Nova Jersey. Os outros coronéis eram Henry Skillman Breckinridge, um advogado de Wall Street, e William J. Donovan, um herói da Primeira Guerra Mundial que mais tarde chefiaria o Escritório de Serviços Estratégicos, o precursor da CIA, Lindbergh, e esses homens especularam que o sequestro foi perpetrado por figuras do crime organizado. Eles pensaram que a carta foi escrita por alguém que falava alemão como sua língua nativa. Neste momento, Charles Lindbergh usou sua influência para controlar a direção da investigação. Eles entraram em contato com Mickey Rosner, um cabide da Broadway, com rumores de conhecer mafiosos. Rosner recorreu a 2 donos Pequiasias, Salvatore Salvi Spitali e Irving Bitts, para ajudar. Lindbergh rapidamente endossou a dupla e nomeou os seus intermediários para lidar com a máfia. Várias figuras do crime organizado, notavelmente Al Capone, Willie Moretti, Joe Adonis e Abner Svillman, falaram da prisão, oferecendo-se para ajudar a devolver o bebê em troca de dinheiro. Ou para favores legais. Especificamente, Capone ofereceu assistência em troca de ser libertado da prisão sob a pretensão de que sua assistência seria mais eficaz. Isso foi rapidamente negado pelas autoridades. Na manhã seguinte ao sequestro, as autoridades notificaram o presidente Herbert Hoover do crime. Naquela época, o sequestro foi classificado como crime estadual e o caso não parecia ter motivos para envolvimento federal. O procurador-geral William D. Mitchell se reuniu com Hoover e anunciou que todo o maquinário do Departamento de Justiça seria colocado em movimento para cooperar com as autoridades de Nova Jersey. O Bureau of Investigation, mais tarde o FBI, foi autorizado a investigar o caso, enquanto a Guarda Costeira dos Estados Unidos, os Estados Unidos. Serviço Aduaneiro, os Estados Unidos. Serviço de Imigração e Washington, D.C. A polícia foi informada que seus serviços poderiam ser necessários. As autoridades de Nova Jersey anunciaram uma recompensa de $25 mil pelo retorno seguro de Little Lind. A família Lindbergh ofereceu uma recompensa adicional de $50 mil.
Nesta época, a recompensa total de US$ 75 mil, aproximadamente equivalente a US$ 1.186 mil em 2020, foi uma tremenda soma de dinheiro, porque a nação estava no meio do Grande Depressão. Em 6 de março, uma nova carta de resgate chegou por correio na casa de Lindbergh. A carta foi postada em 4 de março no Brooklyn, e carregava as marcas vermelhas e azuis perfuradas. O resgate foi aumentado para US$ 70 mil. Uma terceira nota de resgate carimbada do Brooklyn, e também incluindo as marcas secretas, chegou no correio de Breckinridge. A nota dizia aos Lindberghs que John Condon deveria ser o intermediário entre os Lindberghs e os sequestradores, e solicitou uma notificação em um jornal que a terceira nota tinha sido recebido. As instruções especificavam o tamanho da caixa que o dinheiro deveria entrar, e alertaram a família para não entrar em contato com a polícia. John Condon. Durante este tempo, John F. Condon, uma conhecida personalidade do Bronx e professora aposentada da escola, ofereceu $1.000 se o sequestrador entregasse a criança a um padre católico. Condon recebeu uma carta supostamente escrita pelos sequestradores, e autorizou Condon a ser seu intermediário com Lindbergh. Lindbergh aceitou a carta como genuína. Seguindo as últimas instruções do sequestrador, Condon colocou um anúncio confidencial na Leitura Americana de Nova York: "O dinheiro está pronto." Jaffe 22, Condon então esperou por instruções adicionais dos culpados. Uma reunião entre Jaffe e um representante do grupo que dizia ser os sequestradores foi marcada para o final da noite no cemitério Woodlawn, no Bronx. De acordo com Condon, o homem parecia estranho, mas ficou nas sombras durante a conversa, e Condon foi, portanto, incapaz de ver de perto seu rosto. O homem disse que seu nome era John, e ele relatou sua história. Ele era um marinheiro escandinavo, parte de uma gangue de 3 homens e 2 mulheres. O bebê estava sendo mantido em um barco, ileso, mas seria devolvido apenas para resgate. Quando Condon expressou dúvida de que John realmente teve o bebê, ele prometeu alguma prova. O sequestrador logo devolveria o traje de dormir do bebê. O estranho perguntou a Condon: "Eu queimaria se o pacote estivesse morto?" Quando questionado mais, ele assegurou a Condon que o bebê estava vivo. Em 16 de março, Condon recebeu um traje de dormir de uma criança pelo correio, e uma 7ª nota de resgate. Depois que Lindbergh identificou o traje de dormir, Condon colocou um novo anúncio no Home News: "O dinheiro está pronto." Sem policiais. Nenhum serviço secreto. Eu venho sozinho, como da última vez. Em 1º de abril, Condon recebeu uma carta dizendo que era hora do resgate ser entregue. Pagamento de resgate. O resgate foi embalado em uma caixa de madeira que foi feita sob medida na esperança de que pudesse ser identificada mais tarde. O dinheiro do resgate incluía uma série de certificados de ouro, uma vez que os certificados de ouro estavam prestes a ser retirados de circulação, esperava-se que uma maior atenção fosse atraída para qualquer um que os gastasse. As notas não foram marcadas, mas seus números de série foram registrados. Algumas fontes creditam essa ideia a Frank J. Wilson, outros para Elmer Lincoln Irey. 27-28. Em 2 de abril, Condon recebeu uma nota de um intermediário, um taxista desconhecido. Condon conheceu John e disse-lhe que eles tinham sido capazes de levantar apenas US$ 50 mil. O homem aceitou o dinheiro e deu um bilhete a Condon dizendo que a criança estava sob os cuidados de 2 mulheres inocentes. Em 12 de maio, o motorista de caminhão de entrega Orville Wilson e seu assistente William Allen pararam ao lado de uma estrada cerca de 7,2 quilômetros ao sul da casa Lindbergh, perto do povoado de Mount Rose, em vizinho Hopewell Township. Quando Allen entrou em um bosque de árvores para urinar,
ele descobriu o corpo de uma criança. O crânio foi gravemente fraturado e o corpo decomposto, com evidências de limpeza por animais. Havia indícios de uma tentativa de enterro apressado. Go identificou o bebê como o bebê desaparecido dos dedões sobrepostos do pé direito e uma camisa que ela havia feito. Parecia que a criança tinha sido morta por um golpe na cabeça. Lindbergh insistiu na cremação. Em junho de 1932, as autoridades começaram a suspeitar que o crime tinha sido cometido por alguém que os Lindberghs conheciam. A suspeita recaiu sobre Violet Sharp, uma empregada doméstica britânica na casa de Morro que havia dado informações contraditórias sobre seu paradeiro na noite do sequestro. Foi relatado que ela parecia nervosa e desconfiada quando questionada. Ela morreu por suicídio em 10 de junho de 1932, ingerindo um polonês de prata que continha cianeto pouco antes de ser interrogada pela quarta vez. 17:32 Seu álibi foi mais tarde confirmado, e a polícia foi criticada por agressividade. 33 Condon também foi interrogado pela polícia e sua casa procurou, mas nada de sugestivo foi encontrado. Charles Lindbergh ficou ao lado de Condon durante este tempo. Investigação não oficial de John Condon. Após a descoberta do corpo, Condon permaneceu extraoficialmente envolvido no caso. Para o público, ele se tornou um suspeito e em alguns círculos foi vilipendiado. Nos 2 anos seguintes, ele visitou departamentos de polícia e prometeu encontrar o cemitério João. As ações de Condon em relação ao caso foram cada vez mais extravagantes. Em uma ocasião, enquanto andava de ônibus da cidade, Condon alegou que viu um suspeito na rua e, anunciando sua identidade secreta, ordenou que o ônibus parar. O motorista assustado cumpriu e Condon disparou do ônibus, embora seu alvo o iludiu. As ações de Condon também foram criticadas como exploradoras quando ele concordou em aparecer em um ato de vaudeville sobre o sequestro. A revista Liberty publicou um relato serializado do envolvimento de Condon no sequestro de Lindbergh sob o título Jaffe Tells All. Um certificado de ouro da série de 1928 de $10. Os investigadores que estavam trabalhando no caso logo estavam parados. Não houve desenvolvimentos e poucas evidências de qualquer tipo, então a polícia voltou sua atenção para rastrear os pagamentos do resgate. Um panfleto foi preparado com os números de série nas contas de resgate, e 250 mil cópias foram distribuídas para empresas, principalmente em Nova York. Algumas das notas de resgate apareceram em locais dispersos, alguns tão distantes quanto Chicago e Minneapolis, mas aqueles que gastavam as contas nunca foram encontrados. Por ordem presidencial, todos os certificados de ouro deveriam ser trocados por outras notas até 1º de maio de 1933. Poucos dias antes do prazo final, um homem levou $2.980 a um banco de Manhattan para troca. Mais tarde foi percebido que as contas eram do resgate. Ele tinha dado seu nome como J. Faulkner da Rua 149 Oeste, 537. Ninguém chamado Faulkner morava naquele endereço, e uma Jane Faulkner que morava lá 20 anos antes negou envolvimento. Sobre a prisão de Hauptmann. Durante um período de 30 meses, algumas das contas de resgate foram gastas em toda a cidade de Nova York. Detetives perceberam que muitas das contas estavam sendo gastas ao longo da rota do metrô da Avenida Lexington, que ligava o Bronx com o lado leste de Manhattan, incluindo o bairro alemão-austríaco de Yorkville. Em 18 de setembro de 1934, um caixa de banco de Manhattan notou um certificado de ouro do resgate, um número de placa de Nova York, 4U1341NY, lápis na margem do projeto de lei permitiu que ele fosse rastreado até um posto de gasolina próximo.
O gerente da estação havia anotado o número da licença porque seu cliente estava agindo como suspeito e era possivelmente um falsificador. 24, 25, 25, 29, a placa pertencia a um sedã de propriedade de Richard Hauptmann da 1279 East 222 Nada Street no Bronx. 4, um imigrante com antecedentes criminais na Alemanha. Quando Hauptmann foi preso, ele estava carregando um único certificado de ouro de $20 e mais de US $14.000 do dinheiro do resgate foi encontrado em sua garagem. Hauptmann foi preso, interrogado e espancado pelo menos uma vez durante o dia e noite seguintes. Hauptmann afirmou que o dinheiro e outros itens foram deixados com ele por seu amigo e ex-parceiro de negócios Isidor Fee. Fee morreu em 29 de março de 1934, pouco depois de retornar à Alemanha. Hauptmann afirmou que só soube após a morte de Fee que a caixa de sapatos que ficou com ele continha uma quantia considerável de dinheiro. Ele ficou com o dinheiro porque alegou que era devido a ele de um negócio que ele e Fee tinham feito. Hauptmann sempre negou qualquer conexão com o crime ou conhecimento de que o dinheiro em sua casa era do resgate. Quando a polícia vasculhou a casa de Hauptmann, encontraram uma quantidade considerável de evidências adicionais que o ligaram ao crime. Um item era um caderno que continha um esboço da construção de uma escada semelhante à que foi encontrada na casa de Lindbergh em março de 1932. O telefone de John Condon, juntamente com seu endereço, foram encontrados escritos em uma parede do armário da casa. Uma evidência-chave, uma seção de madeira, foi descoberta no sótão da casa. Após ser examinado por um especialista, foi determinado que era uma combinação exata com a madeira usada na construção da escada encontrada na cena do crime. O crime. Hauptmann foi indiciado no Bronx em 24 de setembro de 1934, por extorquir o resgate de $50.000 de Charles Lindbergh. 2 semanas depois, em 8 de outubro, Hauptmann foi indiciado em Nova Jersey pelo assassinato de Charles Augustus Lindbergh Jr. 2 dias depois, ele foi entregue às autoridades de Nova Jersey pelo governador de Nova York Herbert H. Lehman para enfrentar acusações diretamente relacionadas ao sequestro e assassinato da criança. Hauptmann foi transferido para a prisão do condado de Hunterdon em Flemington, Nova Jersey, em 19 de outubro. Julgamento e execução. Hauptmann foi acusado de homicídio capital. O julgamento foi realizado no Tribunal do Condado de Hunterdon em Flemington, Nova Jersey, e logo foi apelidado de julgamento do século. Repórteres invadiram a cidade, e todos os quartos de hotel foram reservados. O juiz Thomas Whitaker Trenchard presidiu o julgamento. Em troca dos direitos de publicar a história de Hauptmann em seu jornal, Edward J. Haley foi contratado pelo New York Daily Mirror para servir como advogado de Hauptmann. David T. Villens, procurador-geral de Nova Jersey, liderou a acusação. As provas contra Hauptmann incluíam $20.000 do dinheiro do resgate encontrado em sua garagem e testemunho alegando que sua caligrafia e ortografia eram semelhantes às das notas de resgate. 8 especialistas em caligrafia, incluindo Albert S. Osborne, apontou semelhanças entre as notas de resgate e os espécimes escritos de Hauptmann. A defesa chamou um perito para refutar essa evidência, enquanto outros 2 se recusaram a testemunhar. Os 2 últimos exigiram $500 antes de olhar para as notas e foram demitidos quando Lloyd Fisher, um membro da equipe jurídica de Hauptmann, recusou. Outros peritos retidos pela defesa nunca foram chamados para depor. Com base no trabalho de Arthur Queller no Laboratório de Produtos Florestais, o Estado introduziu fotografias demonstrando que parte da madeira da escada combinava com um prancha do chão do sótão de Hauptmann, o tipo de madeira, a direção do crescimento das árvores, o padrão de fresagem, a superfície interna e externa do madeira,
e os grãos em ambos os lados eram idênticos, e 4 buracos de unha estranhamente colocados alinhados com buracos de unha em joias no sótão de Hauptmann. O endereço e o número de telefone de Condon foram escritos a lápis na porta de um armário na casa de Hauptmann, e Hauptmann disse à polícia que ele havia escrito Condon's endereço. Devo ter lido no jornal sobre a história. Eu estava um pouco interessado em manter um pouco de registro dele, e talvez eu estava apenas no armário, e estava lendo o jornal e colocá-lo para baixo o endereço. Não posso te dar nenhuma explicação sobre o número de telefone. Um esboço que Villain sugeriu representar uma escada foi encontrado em um dos cadernos de Hauptmann. Hauptmann disse que esta foto e outros esboços foram obra de uma criança. Apesar de não ter uma fonte óbvia de renda obtida, Hauptmann havia comprado um rádio de $400, aproximadamente equivalente a $8.100 em 2021, e enviado sua esposa em uma viagem à Alemanha. Hauptmann foi identificado como o homem a quem o dinheiro do resgate foi entregue. Outras testemunhas testemunharam que foi Hauptmann quem gastou alguns dos certificados de ouro Lindbergh, que ele tinha sido visto na área da propriedade, em East Anvil, Nova Jersey, perto de Oppeville, no dia do sequestro, e que ele estava ausente do trabalho no dia do pagamento do resgate e tinha deixado seu emprego 2 dias depois. Hauptmann nunca procurou outro emprego depois, mas continuou a viver confortavelmente. Quando a acusação encerrou o caso, a defesa abriu com um longo exame de Hauptmann. Em seu depoimento, Hauptmann negou ser culpado, insistindo que a caixa de certificados de ouro havia sido deixada em sua garagem por um amigo, Isidor Fee, que retornou à Alemanha em dezembro de 1933 e morreu lá em março de 1934. Hauptmann disse que um dia encontrou uma caixa de sapato deixada por Fee, que Hauptmann tinha guardado na prateleira superior de seu armário de vassouras de cozinha, mais tarde descobrir o dinheiro, que mais tarde ele descobriu ser de quase US $40.000, aproximadamente equivalente a US $617.000 em 2020. Hauptmann disse que, como Philly devia cerca de $7.500 em fundos de negócios, Hauptmann tinha guardado o dinheiro para si mesmo e tinha vivido nele desde então. Janeiro de 1934. A defesa chamou a esposa de Hauptmann, Anna, para corroborar a história de Fee. No interrogatório, ela admitiu que enquanto pendurava o avental todos os dias em um gancho mais alto que a prateleira de cima, ela não se lembrava de ter visto nenhum sapato. Caixa lá. Mais tarde, testemunhas de refutação testemunharam que Fee não poderia estar na cena do crime, e que ele não tinha dinheiro para tratamentos médicos quando morreu de tuberculose. A proprietária de Fee testemunhou que ele mal podia pagar o aluguel semanal de $3,50 de seu quarto. Em seu resumo final, Haley argumentou que as provas contra Hauptmann eram inteiramente circunstanciais, porque nenhuma testemunha confiável havia colocado Hauptmann na cena do crime, nem foram suas impressões digitais encontradas na escada, nas notas de resgate, ou em qualquer lugar do berçário. Apelos. Hauptmann foi condenado e imediatamente sentenciado à morte. Seus advogados recorreram ao Tribunal de Erros e Apelações de Nova Jersey, que na época era a mais alta corte do estado. O recurso foi discutido em 29 de junho de 1935. O governador de Nova Jersey Harold G. Hoffman visitou secretamente Hauptmann em sua cela na noite de 16 de outubro, acompanhado por um estenógrafo que falava alemão fluentemente. Hoffman instou os membros do Tribunal de Erros e Apelações a visitar Hauptmann. No final de janeiro de 1936, ao declarar que não tinha posição sobre a culpa ou inocência de Hauptmann, Hoffman citou evidências de que o crime não era um trabalho de uma pessoa e orientou Schwarzkopf a continuar uma investigação completa e imparcial em um esforço para levar todas as partes envolvidas à justiça. Ficou conhecido entre a imprensa que em 27 de março,
Hoffman estava considerando um segundo adiamento da sentença de morte de Hauptmann e estava buscando opiniões sobre se o governador tinha o direito para emitir um segundo adiamento. Em 30 de março de 1936, a segunda e última apelação de Hauptmann pedindo clemência do Conselho de Perdões de Nova Jersey foi negada. Hoffman mais tarde anunciou que essa decisão seria a última ação legal no caso, e que ele não concederia outro adiamento. No entanto, houve um adiamento, quando o grande júri do condado de Mercer, investigando a confissão e prisão do advogado de Trenton, Paul Wendell, pediu um adiamento do diretor Mark Kimberlin. Isso, a estadia final, terminou quando o promotor do condado de Mercer informou Kimberlin que o grande júri havia suspendido após a votação para encerrar sua investigação sem cobrando Wendell. Execução. Hauptmann recusou uma grande oferta de um jornal EARS por uma confissão e recusou uma oferta de última hora para comutar sua sentença da pena de morte para a vida sem condicional em troca por uma confissão. Ele foi eletrocutado em 3 de abril de 1936. Após sua morte, alguns repórteres e investigadores independentes vieram com inúmeras perguntas sobre a forma como a investigação tinha sido executada e a justiça do julgamento, incluindo a adulteração de testemunhas e evidências plantadas. 2 vezes na década de 1980, Anna Hauptmann processou o estado de Nova Jersey pela execução injusta de seu marido. Os processos foram arquivados devido à imunidade do Ministério Público e porque o Estatuto de Limitações havia se esgotado. Ela continuou lutando para limpar seu nome até sua morte, aos 95 anos, em 1994. Teorias alternativas. Vários livros afirmaram a inocência de Hauptmann, geralmente destacando o trabalho policial inadequado na cena do crime, a interferência de Lindbergh na investigação, a ineficácia de o advogado de Hauptmann, e fraquezas nas testemunhas e evidências físicas. Ludovic Kennedy, em particular, questionou grande parte das evidências, como a origem da escada e o testemunho de muitas das testemunhas. De acordo com o autor Lloyd Gardner, um especialista em impressões digitais, Erastus Mead Hudson, aplicou o processo de impressão digital de nitrato de prata raro na escada e não encontrou as impressões digitais de Hauptmann, mesmo em lugares que o fabricante da escada deve ter tocado. De acordo com Gardner, as autoridades se recusaram a considerar as descobertas deste especialista, e a escada foi então lavada de todas as impressões digitais. Jim Fisher, ex-agente do FBI e professor da Universidade Edinboro da Pensilvânia, escreveu 2 livros, The Lindbergh Case, 1987, e The Ghosts of Oppeville, 1999, abordando o que ele chama um movimento de revisão em relação ao caso. Ele resume: hoje, o fenômeno Lindbergh-Sick é uma farsa gigante perpetrada por pessoas que estão se aproveitando de um público desinformado e cínico. Apesar de todos os livros, programas de TV e processos legais, Hauptmann é tão culpado hoje como era em 1932, quando sequestrou e matou o filho do Sr. e a Sra. Charles Lindbergh. Outro livro, Hauptmanns Ladder, a passo do sequestro de Lindbergh por Richard T. Cahill Jr., conclui que Hauptmann era culpado, mas questiona se ele deveria ter sido executado. De acordo com John Reisinger em Master Detective, o detetive de Nova Jersey Ellis Parker conduziu uma investigação independente em 1936 e obteve uma confissão assinada do ex-advogado de Trenton Paul Wendell, criando uma sensação e resultando em uma suspensão temporária da execução para Hauptmann. O caso contra Wendell ruiu, no entanto, quando ele insistiu que sua confissão tinha sido coagida. Outra teoria é que Lindbergh acidentalmente matou seu filho em uma brincadeira que deu errado. Em Crime do Século, a farsa do sequestro de Lindbergh, o advogado de defesa criminal Gregory Algren postula Lindbergh subiu uma escada e trouxe seu filho de uma janela, mas deixou a criança cair, matá-lo,
então escondeu o corpo na floresta, e encobriu o crime culpando Altman. O livro de Robert Zor de 2012, Cemitério John, propõe que Altman fazia parte de uma conspiração com outros dois homens nascidos na Alemanha, John e Walter Knoll. O pai de Zor, o economista Eugene Zor, acreditava que, na adolescência, ele havia testemunhado a conspiração sendo discutida. E assim terminamos esta história. Novas histórias toda semana. Se inscreva no canal.